Existe um momento em que a ansiedade já não avisa mais. Ela simplesmente assume o volante. É exatamente aí que esta história começa. Uma ruptura inesperada, uma decisão que parecia ilógica, uma paz que não fazia sentido diante do caos. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que se preocupar nunca foi o caminho, como a busca por controle pode nos afastar daquilo que mais precisamos e por que abrir mão, às vezes, é o único jeito de finalmente ganhar. O que parece perda aqui se revela como libertação. Tudo começou a partir de uma mensagem antiga, mas brutalmente atual. Um ensinamento que atravessou séculos e chegou como um confronto direto à obsessão moderna por previsões, garantias e resultados. A fala não prometia soluções mágicas, nem atalhos fáceis. Pelo contrário, ela desmontava, peça por peça, a lógica da preocupação constante. Não se tratava de negar a realidade, mas de reposicionar o olhar diante dela. O contexto era simples e profundo ao mesmo tempo. Um cenário de dor física, isolamento forçado e ruptura total com a rotina. Um corpo fragilizado, uma mente inquieta e um futuro completamente suspenso. Nesse espaço de silêncio, longe de tudo o que antes definia identidade, status e validação, surgiu a pergunta que ninguém gosta de encarar. Se tudo isso desaparece, quem você é quando sobra só você? Foi nesse ponto que uma escolha desconfortável apareceu. Abrir mão das distrações, das redes, da performance constante de estar fazendo algo importante. A proposta parecia contraditória, quase absurda, especialmente porque externamente tudo parecia funcionar. Havia impacto, retorno, reconhecimento, mas internamente algo gritava que a ausência de paz não combina com o propósito verdadeiro. É aqui que entra a proposta central deste roteiro. Não oferecer respostas prontas, mas revelar um caminho de realinhamento. Um serviço silencioso, mas radical. Ajudar você a perceber onde sua energia está sendo drenada sem retorno emocional real. Porque não adianta estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, se o custo disso é a própria tranquilidade. E talvez a pergunta que fique agora seja: o que exatamente você tem sustentado que já não sustenta você? Existe uma crença quase automática de que se preocupar é sinal de responsabilidade. Como se pensar excessivamente em tudo fosse uma forma de se antecipar ao sofrimento. Mas quando essa lógica é levada ao extremo, ela revela um paradoxo cruel. Quanto mais você se preocupa, menos presente você está. A mente corre para um futuro que não chegou, enquanto o agora vai sendo silenciosamente desperdiçado. O ensinamento que atravessa essa narrativa é direto e desconfortável. Nenhuma preocupação adiciona tempo à vida. Nenhuma. Ela não cria soluções, não reorganiza o destino, não melhora resultados. Ela apenas consome energia mental que poderia ser usada para viver, agir ou simplesmente respirar com mais leveza. Ainda assim, seguimos insistindo nela, como se fosse uma ferramenta indispensável. O problema se agrava quando tudo aquilo que desejamos passa a ocupar um pedestal inalcançável. O sonho, o objetivo, a conquista futura ganham um peso tão grande que se tornam distantes, quase irreais. Quanto mais alto colocamos algo, mais nos afastamos dele. E sem perceber, começamos a viver em função de um quando, acreditando que a vida real só começa depois que algo externo acontece. Essa dinâmica cria uma sensação constante de escassez. A mente entra num estado de carência, sempre apontando para o que falta, nunca para o que já existe. E quanto mais esse padrão se repete, mais o presente perde valor. A pessoa não percebe, mas passa a existir em modo de espera, adiando a própria paz para um futuro indefinido. Se isso ressoou em você, deixe registrado nos comentários a seguinte frase: eu escolho viver o agora. Essa simples afirmação ajuda a quebrar o ciclo automático da espera e traz consciência para o momento presente, exatamente onde tudo, de fato, acontece.
existe um ponto delicado onde o desejo deixa de ser inspiração e passa a ser prisão. Quando algo é colocado como condição para a felicidade, ele ganha um peso que distorce tudo ao redor. A vida começa a ser medida pelo que ainda não chegou e não pelo que já está acontecendo. Nesse estágio, o problema não é querer, é precisar demais. Quanto mais uma pessoa acredita que algo específico vai resolver sua vida, mais ela transfere o próprio poder para fora. Esse movimento é sutil, quase invisível. A mente cria a narrativa de que, quando aquilo acontecer, tudo fará sentido. Até lá, resta suportar. Mas esse até lá nunca chega do jeito imaginado. A preocupação nasce exatamente nesse espaço. Não porque o sonho seja inválido, mas porque ele foi inflado além do que pode sustentar. Quando um desejo vira identidade, qualquer ameaça a ele parece uma ameaça à própria existência. É por isso que tanta gente vive tensa, mesmo quando tudo aparentemente está dando certo. Existe uma inversão curiosa nesse processo. Quanto mais você tenta segurar algo com força, mais distante ele parece ficar. Não porque exista uma punição externa, mas porque o apego cria uma vibração interna de falta. A mente passa a operar a partir do medo de perder e não da confiança de viver. E aqui surge uma pergunta incômoda, que normalmente evitamos responder. Será que aquilo que você mais quer realmente está distante? Ou você só aprendeu a enxergá-lo como algo que ainda não te pertence? Soltar é uma das ideias mais mal interpretadas que existem. Muita gente confunde soltar com desistir, abandonar, parar de tentar. Mas soltar, na verdade, é retirar o peso excessivo que foi colocado sobre algo. É permitir que o desejo exista sem ocupar todo o espaço interno. Quando o apego diminui, algo curioso acontece. A pessoa se torna inteira. Ela já não depende daquele resultado específico para se sentir completa. E só alguém inteiro consegue receber algo sem se perder nisso. O problema nunca foi o sonho, foi a carência projetada nele. Existe uma maturidade silenciosa nesse processo. Você percebe que não precisa provar nada para o mundo para estar em paz, que o valor não está na conquista em si, mas no estado de consciência a partir do qual você vive. E isso muda completamente a relação com o futuro. Nesse ponto, fica claro por que tantas coisas não chegam quando estamos desesperados por elas. Não é castigo, nem atraso, é proteção. Dar algo grande a alguém que ainda se sente vazio é como entregar um peso a quem mal consegue se manter de pé. Talvez o verdadeiro preparo não seja conquistar mais, mas precisar menos. E se for isso, o que exatamente precisaria mudar dentro de você para que aquilo que você busca deixe de ser uma fuga e passe a ser apenas uma consequência? Existe um erro comum em quase todo o processo de busca: acreditar que a missão começa quando os recursos chegam, como se fosse necessário um cenário ideal, reconhecimento externo ou uma grande oportunidade para, só então, viver aquilo que se sente chamado a fazer. Essa ideia cria uma espera infinita, onde o presente é sempre insuficiente. O que raramente se percebe é que a missão não depende da escala, mas da intenção. A essência daquilo que você acredita ser seu propósito já está disponível no agora, mesmo que de forma pequena, discreta ou invisível aos olhos do mundo. O impacto pode parecer mínimo, mas o movimento interno é o mesmo. Quando alguém diz que quer ajudar pessoas, transformar vidas ou fazer a diferença, geralmente imagina algo grandioso: palcos, multidões, números. Mas ajudar alguém hoje, em um gesto simples, já é a expressão completa desse propósito. O que muda depois não é a essência, é apenas o alcance. Ao ignorar isso, a pessoa entra em conflito interno. Ela acredita estar ainda não pronta, quando na verdade já está vivendo aquilo que diz buscar. A frustração nasce não da falta de capacidade, mas da comparação constante com um ideal distante. Talvez o desconforto que você sente não venha do fato de ainda não ter chegado lá, mas de não reconhecer que, de alguma forma, você já começou.
E se o que você chama de futuro for apenas o presente em outra escala? Há uma história simples que revela essa confusão de forma quase cruel. Um ser passa a vida inteira procurando algo que acredita estar distante, sem perceber que está imerso exatamente nisso desde o início. A busca se torna tão intensa que a evidência óbvia deixa de ser vista. Muitas pessoas vivem assim, procurando um estado de realização, um lugar de pertencimento ou uma sensação de sentido, enquanto ignoram os sinais diários de que já estão dentro desse espaço. O problema não é a ausência, é a falta de percepção. Quando a mente se fixa demais em chegar, ela perde a capacidade de reconhecer. Tudo vira passagem, tudo vira meio, nada é fim. A vida se transforma em uma preparação eterna para algo que nunca se materializa da forma esperada. Nesse ponto, surge um convite silencioso. Parar de procurar fora aquilo que sempre esteve disponível dentro. Não como um conceito bonito, mas como uma prática diária de presença e responsabilidade interna. E talvez a pergunta que fique ecoando agora seja esta: o que você deixou de enxergar por estar ocupado demais, tentando chegar a um lugar onde, no fundo, você já está? Durante muito tempo, a ideia de chegar foi associada a um lugar, um tempo específico ou uma recompensa futura, como se a vida fosse uma travessia cansativa até um ponto final, onde finalmente tudo faria sentido. Mas essa lógica começa a ruir quando se percebe que o que se busca nunca foi um endereço, e sim um estado interno. Quando se fala em reino, plenitude ou realização, não estamos falando de algo distante ou reservado para depois. Trata-se de uma forma de enxergar o mundo, um modo de caminhar pela vida com menos medo, menos controle e mais confiança. Isso muda completamente a relação com os problemas, porque eles deixam de ser ameaças e passam a ser partes do processo. Esse estado não elimina conflitos, dores ou desafios. A diferença é que eles já não definem quem você é. Existe uma estabilidade silenciosa que permanece mesmo quando tudo ao redor parece instável. É uma paz que não depende da ausência de dificuldades, mas da certeza de que nada está fora de ordem. É por isso que a simplicidade ganha tanto valor nesse ponto. A criança entende isso intuitivamente. Ela não vive projetada no amanhã, nem aprisionada no ontem. Ela confia, experimenta, cai e levanta sem carregar o peso de precisar garantir o futuro o tempo todo. Talvez a maturidade real não esteja em acumular certezas, mas em recuperar essa confiança básica na vida. E se o que você chama de fé não for acreditar que tudo vai dar certo, mas aceitar que, mesmo quando não dá, ainda assim existe sentido? Existe uma armadilha sutil na forma como lidamos com o tempo. O futuro se torna uma promessa constante, enquanto o presente é tratado como um simples corredor de passagem. O problema é que tudo o que realmente existe acontece agora. Sempre aconteceu. Sempre acontecerá. Quando alguém diz, um dia eu vou viver isso, geralmente está ignorando as pequenas expressões desse mesmo desejo que já se manifestam diariamente. A mente desvaloriza o que é simples porque está condicionada a reconhecer apenas o que é grandioso. Esse padrão cria uma cegueira emocional. A pessoa acredita que ainda não começou sua verdadeira vida, quando, na prática, ela já está em pleno movimento. O que falta não é evento, é reconhecimento. O que falta não é conquista, é presença. Há algo profundamente transformador em perceber que você não está se preparando para viver. Você já está vivendo. A diferença está na consciência com que faz isso. E quando essa consciência se ajusta, o peso do futuro diminui drasticamente. Então fica a provocação que atravessa tudo o que foi dito até aqui. Será que o futuro que você tanto espera não é apenas um presente que ainda não foi visto com clareza? Existe uma diferença enorme entre compreender algo intelectualmente e viver isso no cotidiano. Saber conceitos não transforma ninguém por si só.
A mudança real acontece quando a consciência se desloca, quando aquilo que antes era apenas ideia passa a orientar escolhas, reações e prioridades. Muita gente passa anos acumulando conhecimento, assistindo conteúdos, lendo livros e ouvindo reflexões profundas, mas continua vivendo a partir dos mesmos padrões de ansiedade, controle e medo. Isso não acontece por falta de informação, mas por falta de presença. A mente entende, mas o corpo e as emoções continuam presos ao velho modo de operar. O amadurecimento acontece quando você percebe que não basta visualizar uma vida diferente. É preciso sustentar um estado interno diferente agora. Caso contrário, toda visualização vira apenas mais uma forma de fuga. Um quando disfarçado de esperança. Nesse ponto fica claro que o problema nunca foi desejar algo maior, mas acreditar que esse algo viria preencher um vazio. Quando essa lógica cai, o desejo deixa de ser uma carência e passa a ser uma extensão natural de quem você já é. E talvez seja exatamente aqui que tudo se redefine, quando você entende que não está tentando se tornar alguém no futuro, mas apenas lembrar no presente de quem você sempre foi. Durante muito tempo, foi fácil acreditar que os recursos, as oportunidades e as validações precisavam chegar primeiro para que algo pudesse ser feito. Mas quando essa lógica se inverte, tudo muda. Você percebe que a fonte não está fora, ela é você. E o que vem de fora apenas acompanha a expansão do que já existe dentro. Quando isso fica claro, a comparação perde força, a ansiedade diminui. O medo de não ser suficiente começa a se dissolver. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque eles já não definem o seu valor nem o seu caminho. Existe uma fidelidade silenciosa nesse processo. Ser inteiro no pouco, agir com a mesma intenção, o mesmo cuidado e a mesma verdade, independentemente do tamanho do palco. Porque quem não sustenta a essência no simples, não sustenta no grande. É por isso que a preocupação perde o sentido. Se a missão é você, nada pode ser tirado. Se a fonte está em você, nada falta. O que cresce depois é consequência, não condição. E isso traz uma liberdade que não depende de garantias externas. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu apoio agora. Curta esse vídeo, se inscreva e ative o sininho para continuar acompanhando reflexões como essa. Isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo vivo e alcançando mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem no tempo certo. Existe um alívio silencioso quando se percebe que não há nada para alcançar antes de viver. A mente, acostumada a correr atrás de marcos futuros, resiste a essa ideia no início. Mas quando ela cede, algo profundo se reorganiza. O presente deixa de ser um intervalo incômodo e passa a ser o único espaço real de experiência. Muito do sofrimento humano nasce da confusão entre tempo psicológico e tempo real. O corpo está aqui, mas a mente insiste em revisitar o que já passou ou antecipar o que ainda não existe. E nessa insistência, a vida vai sendo adiada indefinidamente. Não porque falte oportunidade, mas porque falta presença. Quando se entende que o passado só existe como memória e o futuro apenas como projeção, a preocupação perde o argumento principal. Não há onde se apoiar. Tudo o que pode ser feito, sentido ou transformado acontece agora. Sempre aconteceu, sempre acontecerá. Essa percepção não torna a vida perfeita, mas a torna honesta. Você para de negociar sua paz em troca de promessas futuras. Para de viver em função de um depois que nunca se concretiza exatamente como imaginado. E paradoxalmente, é nesse ponto que as coisas começam a fluir com mais naturalidade. Talvez o maior erro não tenha sido se preocupar demais, mas acreditar que a felicidade estava em outro tempo. E quando essa crença cai, o presente deixa de ser insuficiente, ele se torna completo. No fim, tudo se resume a uma mudança de olhar. A vida não exige que você se torne alguém diferente, mas que reconheça quem você já é. Quando essa clareza chega, o peso das expectativas diminui e a comparação perde relevância.
Você não está atrasado, nunca esteve. A missão deixa de ser algo a ser descoberto e passa a ser algo a ser vivido. Não em grandes feitos necessariamente, mas na forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. A coerência interna passa a valer mais do que qualquer validação externa. A preocupação, antes constante, começa a dar lugar à confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança lúcida, que entende que nem tudo estará sob controle. E tudo bem, porque a vida não pede domínio absoluto, pede presença. Quando você para de esperar que algo externo autorize sua paz, ela simplesmente se instala, sem aviso, sem espetáculo, apenas fica. E essa paz não depende do que acontece fora, porque ela nasce de um alinhamento interno que não pode ser retirado. E talvez essa seja a conclusão mais importante de todas. Você não está em busca de algo que falta. Você está aprendendo a enxergar o que sempre esteve aí.